sentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de uma fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa ele tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse ele: vai, diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendeis, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-se os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e se converte, seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja de toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio dela seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte, tornará a ser destruída, como terebinto e como orvalho, dos quais depois de derribado ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Deus Todo-Poderoso, os teus filhos, meu Pai, nós aqui, a tua igreja, se reuniu nessa manhã desse dia santo e maravilhoso, para prestar a Ti um culto de louvor e de adoração ao Senhor que é santo, maravilhoso, e não há outro igual a Ti. Deus, foi cantado aqui no primeiro louvor: menos de nós e mais de Ti. Senhor, que o Senhor apareça e nos constranja essa manhã. Senhor, que os nossos pecados sejam postos diante de Ti, e que possamos, meu Deus, ó Pai, ter uma revelação nova da Tua palavra, uma revelação nova do Teu poder, uma revelação nova da Tua presença nesse templo. Deus, pegue as crianças de colo essa manhã, pegue, Senhor, os adolescentes, os homens, meu Pai, os anciões, meu Deus, as mulheres, e que todos possamos Te adorar, Te exaltar, prestar um culto de adoração, de louvor ao Deus Santo e Triuno, meu Deus. Senhor, fala conosco essa manhã. Deus, eu gostaria muito de escutar a Sua voz. Deus, eu preciso escutar a Sua voz. Eu preciso ouvir, meu Pai, o Senhor falar comigo, falar com a igreja, falar com o Teu povo. Pai, não permita que Satanás destrua a Sua igreja, destrua o Seu povo, que tem, meu Deus, ó Pai, sofrido no mundo, no planeta, Senhor. Deus Todo-Poderoso, derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai, para que possamos ser cheios de Ti, e assim, Senhor, vivermos uma vida santa contigo, uma vida renovada pela presença de Deus. Deus, a glória, a honra e o louvor é Teu. A glória e o louvor é Teu, meu Deus. Pertence a Ti, o povo pertence a Ti, o povo é Teu, Senhor. A glória é Tua, Senhor.
Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Não permita, em hipótese alguma, Senhor, que saiamos deste lugar, meu Deus, sem, Senhor, ouvir a tua voz. Nós cantamos a ti, Senhor. Nós falamos contigo através dos louvores. Deus, se foi ofensivo, perdoa-nos. Deus, perdoe as nossas transgressões, Pai. Perdoe, Senhor, se adentramos no seu templo, Senhor, com máculas, meu Deus. Perdoe-me, Senhor, perdoe-me, perdoe-me, perdoe-me. Oh, Jesus Cristo. Senhor, derrama sobre a tua igreja, Jesus. Meu Deus, oh Pai, perdoe as nossas transgressões, Senhor. O teu nome é santo, Senhor, e não há, Senhor, nenhum outro igual a ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, fale com a tua igreja pelo seu amor e graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias a ti, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, a oportunidade de estar aqui com vocês essa manhã, tendo a responsabilidade de trazer essa mensagem, essa palavra de Deus. O pastor Tiago, que fez o convite, hoje ele não está, né? Não se encontra, é isso? Parece que está em viagem, mas eu agradeço muito. Eu lembro que a primeira vez que eu estive aqui faz 10 anos, eu preguei aqui uma vez, há 10 anos atrás. Foi o Nildo que me convidou para pregar aqui. Ele não congrega aqui mais, o Nildo, né? Não, ele é Franco da Rocha, não é isso? É isso, né? Francisco Morato, isso, Francisco Morato. Vamos lá, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu trouxe um título para a mensagem desta manhã, que chama, uma mensagem que tem por título, A Revelação do Verdadeiro Rei. A Revelação do Rei. E aqui é um texto muito conhecido, né? Eu acredito que você já deve ter escutado muitos louvores concernente a esse texto de Isaías, que é o início do ministério profético de Isaías, é a chamada de Deus para a vida de Isaías, para esse grande profeta messiânico. E a gente diz que ele é um profeta messiânico porque ele revela à comunidade judaica da sua época, ao povo judeu, muitas coisas sobre Jesus. E aí você vai ver ele falando claramente de Jesus, do Messias, em Isaías capítulo 9, em Isaías capítulo 53, onde ele fala do início do ministério e da conclusão do ministério de Jesus. E ele é uma das figuras mais importantes dentro da história judaica, é a vida do profeta Isaías. Só que a vida do profeta, do homem de Deus, que é homem, que é ser humano como nós, ela tem um despertar, ela tem um início, ela tem uma chamada. E eu gostaria de destrinchar esse texto com você essa manhã. O texto de Isaías, capítulo 6, ele começa da seguinte maneira: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchia o templo. O profeta Isaías, ele faz primeiro uma menção muito importante, e é importante para ele, e é importante para a comunidade judaica, para o povo de Deus. Morre o grande rei Uzias. O rei Uzias, depois de Davi, que conquistou o reinado em todo Israel, depois de Salomão, que fez prosperar o reinado de Israel, eu acredito que o terceiro maior rei de toda a história do povo de Deus chama-se Uzias. Houve outros grandes homens de Deus, mas Uzias foi um dos mais importantes. Uma das marcas de um grande rei, uma das coisas que mostravam que aquele homem era aprovado por Deus ali, e que tinha a bênção de Deus, uma era o tempo que passava no reinado, e a segunda era o que acontecia dentro desse reinado. Uzias reinou 52 anos. A pessoa nasceu no começo do primeiro ano de Uzias. Quando ele morre, essa pessoa já tem 52 anos de idade. Ou seja, quem viveu 52 anos nesse período viu Judá prosperar de uma maneira maravilhosa. E a melhor coisa que tem é morar no lugar onde a cidade prospera,
onde tem emprego, onde tem segurança, onde tem saúde, onde tem evolução, onde tem as coisas acontecem, as coisas são boas, a cidade é boa. Na época do rei Uzias, se você ler depois lá 2 Crônicas, capítulo 25, você não precisa abrir agora, mas se você ler, você vai ver que a Bíblia relata um monte de coisas que Uzias fez. Uzias era tão abençoado por Deus na inteligência, que ele é o primeiro rei a construir uma máquina que atirava flechas de cima dos muros de Jerusalém. Ele era uma pessoa muito, muito inteligente, mas tudo isso aconteceu, que se você for ler também lá, 2 Crônicas 25, vai ver que Uzias ele começa a reinar com 16 anos de idade, ele é um garoto, passa dos 13, que é o Bar Mitzvah, com 16 ele começa a reinar, e a atitude que define o reinado de Uzias, é que no tempo do profeta Zacarias, ou no tempo de Zacarias, que é um homem muito aprovado em visões, ele busca o Senhor. Uzias ele aplica a buscar a Deus, e toda pessoa que no seu ministério, na sua vida, vai trilhar a vida buscando a Deus, Deus prospera, Deus cuida, Deus guarda. Então, para o reinado todinho de Judá, Uzias era o maior judeu, ele era o homem de referência, ele era o verdadeiro rei. As pessoas olhavam para Uzias e falavam: está aqui a nossa esperança, ele é o nosso rei, nós estamos fortes por causa de Uzias. Só que Uzias, infelizmente, já próximo do final do seu reinado, ele comete um erro terrível. A Bíblia diz que Deus o engrandeceu e Uzias se ensoberbeceu, ele ficou orgulhoso, ele começou a se exaltar dentro do seu coração, ele começou a se exaltar. E aí a Bíblia diz que um determinado dia ele entra dentro do templo, no santuário, com um incensário na mão, coisa que ele não poderia fazer, somente os sacerdotes, e principalmente o sumo sacerdote, que naquela época chamava Azarias. Quando Uzias está com o incensário na mão, que ele vai adorar a Deus com incensário, aparece Azarias na porta do templo, e ele diz: ai de ti, Uzias, para com isso, não faça isso, porque não compete a você fazer isso, isso só compete aos sacerdotes. E Azarias tem 80 sacerdotes com ele, e a Bíblia diz que em vez de Uzias pedir perdão, dizer desculpa, eu acabei achando que eu poderia fazer, se arrepender, ele contenda com o sacerdote, ele se diz apto para aquilo. E a Bíblia fala que quando ele contenda, quando ele responde ao sacerdote, a lepra sai na testa dele. Quando a lepra sai na testa, os sacerdotes ficam apavorados e diz: Uzias, você foi ferido pelo Senhor. E quando ele toca na testa, quando ele percebe que ele foi ferido, ele sai do templo, os sacerdotes pegam ele, e agora o grande rei é um homem leproso, que não pode mais nem ficar dentro de casa. Ele é afastado para uma casa, e ali ele vai viver o restante dos seus dias e morre. E quando ele morre, causa uma tristeza muito grande em Judá. E a morte de um bom rei era um negócio de muita preocupação, porque quando morria um bom rei, poderia se levantar o próximo rei, e se o próximo rei não fosse um bom homem, com certeza o reino viria a perecer. E quando eu falo de perecer, não é que simplesmente ia faltar emprego, não é que simplesmente a saúde e a educação não ia ser boa. Quando falta um bom rei, exércitos inimigos vêm, levam cativo e matam o povo. Era um negócio muito preocupante. Eu olho agora para Isaías dentro desse contexto, e eu acredito que Isaías é bem mais novo do que Uzias. 52 mais 16, quem é bom de conta aí? 68, não é isso? 68 anos. Uzias morre com 68. Provavelmente Isaías é 28 anos mais novo que Uzias. Ele tem por volta de 40 anos. E Isaías vai ter 40 anos de ministério para frente, para pregar a palavra de Deus. Porém, Isaías, como eu e você, eu acredito que é um homem devoto, é um homem piedoso. Vamos contextualizar: é um homem de igreja, é um homem que escuta a palavra de Deus, é um homem que canta, é um homem que está na presença de Deus, é um homem que, se o reino era próspero, logo tinha Deus dentro do reino. Então era um homem que talvez viveu o melhor tempo da igreja, é um homem que viveu o melhor tempo de Judá, era um homem que via Deus trabalhar, Deus agir, Deus prosperar. Só que era um homem
como nós, e como eu digo como nós, o homem ele tem uma tendência a falhar. E que tendência é essa? Ele tende sempre a colocar a sua confiança, a sua esperança naquilo que é material e visível. A esperança do povo deixa de ser agora o Senhor, o rei, que é o verdadeiro rei de Israel, que é o Senhor, e eles olham para o rei. E se você perceber bem, Isaías começa dizendo que no ano que morreu o rei, e quando ele chega no versículo 6, se eu não estou enganado, daqui a pouco a gente vai ver, ele vai falar assim: eu vi o rei. Ou seja, ele entende quem é o rei, e agora ele vai ver verdadeiramente quem é o verdadeiro rei, quem é o grande rei de Israel. Olha, agora começa, depois dessa introdução, o que Deus tem a falar conosco essa manhã. Quando Isaías fala assim: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O rei Uzias morre, e para Isaías e para um monte de pessoas de Judá, morreu a esperança de Israel, morreu a esperança de Judá. Só que naquele momento, quando o rei morre, no ano que o rei morre, Isaías vê quem é a verdadeira esperança de Judá e quem é a verdadeira esperança do povo. É o Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Deus permite muitas vezes que nós perdamos algumas coisas, não alcançamos algumas coisas, ou permite que algumas coisas se abalem na gente, para que a gente possa enxergar quem é o verdadeiro rei, quem é a verdadeira solução, quem é o nosso verdadeiro recurso. A nossa confiança não está no homem que senta no trono de Israel. A nossa confiança não está na conta que a gente tem, não está nos recursos materiais que a gente tem. A nossa confiança é no Senhor que está sentado no alto e sublime trono. Ontem lá em casa, no pôr do sol, nós cantamos hino. É que eu tenho uma grande dificuldade de gravar as letras. Eu não canto nem um hino de cor. Se eu não estiver olhando, eu não consigo cantar. Mas eu acho que os irmãos devem conhecer. Ontem lá no pôr do sol lá em casa, nós cantamos um hino que a estrofe diz assim: não é dos que podem mais, não é dos que correm mais, mas são dos fiéis, daqueles que servem a Deus. As bênçãos de Deus não é para aqueles que têm poder nas mãos, não é para aqueles que são bons intelectualmente, mas é para aqueles que temem ao Senhor, que servem ao Senhor, que o adoram, que o reconhecem. Agora Deus chama a atenção de Isaías, ele que olhava para Uzias como o grande homem judeu, como o grande rei, e agora Deus permite que Isaías olhe para ele. Eu acho que a história aqui desse capítulo é mais ou menos assim, olha. Eu acredito que Deus olha para o povo judeu e olha para Isaías e vê uma tristeza total. E essa tristeza é mais ou menos assim: e agora? O que é que vai ser de nós? E agora como é que Judá vai tocar? Quem é que vai tocar o reinado? A Bíblia, quando você olha para esse texto, Deus na verdade não chama Isaías. Olhe bem o texto não está dizendo que Deus chamou Isaías. A Bíblia está dizendo que Deus viu o Senhor sentado no alto e sublime trono. No primeiro momento não tem diálogo de Deus com Isaías. É Deus permitindo que Isaías veja quem é que realmente está no governo de Judá. É como se Deus falasse assim para você: eu vou fazer você enxergar um pouquinho quem é que está na história, quem é que está no governo, quem é que está no comando das coisas. Não foi Uzias, não é Uzias, sou eu, o Senhor. Olha para cá. É isso que Deus está fazendo aqui com Isaías. E eu acredito tremendamente que Isaías é um homem de Deus. Só que depois desta visão, depois desta revelação, o ministério dele começa e a vida dele é outra. É outra, não é igual. Sabe, irmãos, eu não fui criado na igreja. Melhor, não fui criado na igreja evangélica, mas eu escuto de Deus desde criança. Minha mãe foi responsável pela minha fé.
Era ela que, quando criança, na hora de dormir, juntava as minhas mãozinhas e fazia orar o Pai Nosso e a Ave Maria. E assim ela me ensinou que existe Deus. Depois eu fui crescendo, eu tinha uma tia da Assembleia de Deus. E essa tia, ela me levava à escola dominical aos domingos. Aí eu participava da escola dominical lá da Assembleia de Deus. Eu tinha tanta vergonha nessa época, que quando acabava a escola dominical, era nos últimos 2 bancos, por exemplo, desse lado aqui, minha tia sentava aqui no segundo banco. Eu tinha tanta vergonha de vir aqui no corredor chegar, que eu ia por debaixo dos bancos. Eu vinha debaixo dos bancos até onde minha tia estava, chegava até aqui. Era 10 vezes pior, mas para mim era melhor porque ninguém me via. Eu passava por debaixo do banco e chegava até aqui. Bom, e aí eu comecei a escutar da palavra de Deus, eu ouvia a palavra de Deus, e assim fui crescendo. Lá em casa, meus pais são muito católicos, eu sou nordestino, sou do estado do Ceará, então... lá, quando chegou a idade, meu pai me colocou para fazer a primeira comunhão. Aí quando deu um tempinho, eu fiz a crisma, né? Primeira comunhão, você pode comer a hóstia, que é o corpo de Cristo. Aí depois você tem um tempinho, você se crisma. São um passo da Eucaristia Católica. Bom, até os 13 anos, eu escutei falar de Deus. Eu tinha uma fé. Só que, irmãos, talvez você não foi assim, igual, a história seja igual, mas talvez você também cresceu dentro da igreja. Você escuta de Deus desde criança. Sua mãe cantava para você. Você canta no Dijap, você canta no grupo de louvor. Você até exerce algumas coisas dentro do templo. Você faz alguma atividade dentro do templo. Você serve a Deus. Você acredita em Deus. Talvez você esteja aqui dentro firmemente abençoado por Deus. Só que preste atenção numa coisa. Há um momento na vida de todo cristão onde ele recebe uma revelação pessoal de Deus, e é este momento que define a sua vida e a sua permanência no ministério com Deus. Ezequiel vai falar, e ele usa, para ilustrar bem isso, ele usa um exemplo, que ele diz que ele vê umas águas, e as águas batem nos artelhos. Daqui a pouco ele vê as águas batem nos joelhos, outras águas nas cinturas, no lombo, daqui a pouco as águas submergem. Deus, ele tem o desejo profundo de que você cresça na fé e na graça e no conhecimento com Ele. Saia do natural, saia do comum, e agora conheça das profundezas de Deus. Aleluia. Sempre foi e sempre será o desejo de Deus caminhar com o seu povo, ter um contato especial, ter um contato diferente com Deus. É simples. Te pergunto, quem você ama mais? Você quer ter um relacionamento de longe ou de perto? De perto. Quem você ama, você quer ter perto, você quer conhecer Ele, não pode ser um estranho, não é de longe, é de perto. Deus, Ele tem o desejo de se revelar a você, de mostrar quem Ele é. Há um momento na vida de todo cristão, talvez nem todos consigam compreender isso, talvez alguns já estão entendendo isso, talvez outros receberão isso agora, mas há um momento na vida de todo cristão, onde você terá uma revelação nova da palavra de Deus. Diga: eu conheço Deus, eu ando com Deus. É diferente. Quando isso acontecer, as coisas vão fluir diferente. Você vai ter uma sensação diferente da glória de Deus. A santidade de Deus será revelada a você de uma forma que ela te transtornará por dentro, de uma maneira santa. Santa. E isso acontece nesse momento aqui com Isaías. Vamos ler agora? E diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. Vamos num detalhe aqui. Isaías talvez teria o costume de ver Uzias sentado no trono, um homem sentado no trono. Agora Deus permite que Isaías veja o Senhor sentado no trono.
A visão é tão tremenda, tão gloriosa, que eu acredito que o tamanho de Deus dentro da visão de Isaías é algo tão grande, que a Bíblia diz que as vestes, a orla do manto, a orla da roupa de Deus ali, ela enche o templo. Logo Deus está sentado sobre toda a terra, não só sobre uma cidade. Ele é Deus de toda a terra. O manto dele, a roupa dele enche o templo. A Bíblia está dizendo aqui, olha a continuação, versículo 2, que serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Os serafins, eles tinham uma tremenda adoração a Deus, cobriam o seu rosto, cobriam os seus pés, voavam e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A grande característica de um rei naquela época era ser um grande comandante de um exército, porque é o exército que guarda a cidade. Davi tem uma grande característica: ele é o general que guerreia na frente do exército. Todos os reis que foram bons reis no passado é porque tinham grandes exércitos. Olha só o que os anjos declaram, versículo 13: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. É o Senhor da nossa segurança, é o Senhor da nossa glória, é o Senhor que nos protege, que nos guarda, é o Senhor, aleluia. Glórias a ti, Jesus, glórias a ti, Jesus, aleluia. Depois da vírgula diz assim: toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é isso? É mais ou menos assim, a ideia da glória é a ideia de mostrar que na terra tem algo que pertence a Deus, que foi feito por Ele. Os anjos estão dizendo assim: a terra toda a terra pertence a Deus, e ela é para a glória de Deus, aleluia. Judá, a sua casa, a sua família, essa igreja é para a glória de Deus, pertence a Ele, irmão. A sua casa pertence a Ele, aleluia. No versículo 4 a Bíblia está dizendo que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa encheu de fumaça. Meus irmãos, clame a Deus para você ter uma experiência como essa. Clame a Deus para que você veja a glória de Deus. Clame a Deus e a sua vida será diferente. Clame a Deus para você ter uma experiência sobrenatural com Deus. Você vai conseguir ter uma outra noção de quem é Deus. Nós conhecemos a Deus porque nós estudamos. Muitos de nós, e os teólogos também são assim, eles acham que tem domínio de Deus porque estuda Deus, mas há uma diferença em você escutar sobre Deus, e a outra coisa é você ver Deus, você sentir Deus, e Ele transformar a sua vida, aleluia. É algo totalmente diferente. Essa palavra aqui, ela não pode ser compreendida dentro dos institutos, dentro das instituições. O homem não tem domínio do conhecimento da palavra. Só quem pode revelar a palavra dele a ele é Ele mesmo, aleluia. Irmãos, Isaías, ele teve uma revelação nova da palavra de Deus. Eu acredito que Isaías escutou desde criança o que Deus fez. Sabe a avó que chega para o filho e começa a dizer: ó, meu filho, Deus fez isso, fez aquilo, nós estávamos orando, Deus, sabe? Aquelas experiências todas. Mas chegou um dia que o menino Isaías virou um homem, e ele agora vê Deus, ele agora enxerga Deus. E aqui ele enxerga a manifestação da santidade de Deus. E essa santidade, ela
torna Isaías nesse momento. Preste atenção aqui no versículo 5. Então disse eu, Isaías: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quando é que Isaías faz essa declaração? Só depois que ele vê o Senhor. Será que ele já não conhecia? Será que ele já não escutava o que era pecado? Será que ele já não escutava dentro da sua família, dentro do que os sacerdotes falavam, dentro do que os levitas falavam o que era pecado? Você não escuta constantemente o que é pecado e o que não é pecado? Você não escuta constantemente, isso não pode, isso não pode? Não é assim? Nós escutamos isso constantemente. Mas quando é que Isaías tem a noção do seu pecado? Quando é que ele cai em si e diz: agora eu vou morrer, agora eu vou morrer, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e vivo num povo de impuros lábios? Quando é que isso acontece? Quando ele vê o Rei, quando ele vê o Senhor. Meus irmãos, a santidade, ela acontece quando Deus se revela a nós. Logo, o nosso padrão de santidade é Deus. Quem é o nosso padrão e o motivo de santidade? Deus. Santidade para mim não pode ser, ou não posso ter a minha santidade baseada na vida de ninguém. No sentido positivo dessa minha fala, às vezes a gente olha alguém dentro da igreja com mais experiência, ou com mais tempo de casa, tempo de carreira cristã, e aí a gente vai dizer assim: olha, essa aqui é uma pessoa que demonstra uma santidade. E aí o nosso padrão vai ser ela ou ele. A gente vai tentar chegar a um objetivo mais ou menos dele ou mais ou menos dela. Isso quando é o sentido positivo, porque também tem um sentido negativo. Sabe o que é? Quando é o sentido negativo, eu começo a fazer as coisas baseado no que os outros fazem. Eu começo a me portar baseado no que os outros se portam. Se alguém fala dentro da igreja, eu também posso falar. Se alguém faz alguma coisa, eu também posso fazer. Se alguém se comporta desse jeito, eu também posso me comportar. Logo, a minha santidade não é baseada no Senhor, é baseada em alguém. O meu padrão de santidade não pode ser eu mesmo e ninguém que está aqui. O meu padrão de santidade tem que ser sempre o Senhor. O que eu faço, eu não faço para ser visto dentro da igreja. Eu não faço para ser visto pela minha comunidade. Eu não faço pela minha comunidade. O que eu faço em temor ao Senhor. Logo, quando eu entendo isso, quando eu me achego a Deus, a santidade floresce dentro de mim. A necessidade da santidade floresce dentro de mim, porque eu não quero mais me comportar como os outros. Eu quero me comportar conforme Deus quer de mim. Olha, ensine qualquer pessoa o que tem que fazer. Ensine. Ela pode até fazer, mas aquilo dali vai ser um peso para ela. Olha, fala assim, faça assim. Você acorda de manhã cedo para vir para a igreja aqui, né, para a escola bíblica. Aí você fala: menino, levanta cedo, nós vamos chegar atrasado. Isso, aí você fala conscientemente para ele. Só que o padrão de santidade é você. O padrão de santidade é o que ele vê dentro da igreja. E principalmente o seguinte: quando um começa a chegar atrasado, o outro começa a chegar atrasado, o outro não vem, e isso dá motivo para os outros não virem. Aí começa a colocar uma culpa no outro. Não é mais ou menos assim? Porque o padrão de santidade é um ou outro. Agora, quando uma pessoa ela tem um contato diferente com Deus, quando essa pessoa ela tem uma revelação nova de Deus, ela fala: eu vou para ter um encontro com o meu Deus, e ninguém vai me tirar isso. Não importa, não importa, eu quero Deus, é Deus que eu quero, é para Ele, é para ti, é para o Senhor, aleluia. A vida dela muda, porque ela não olha mais para quem está do lado. O foco dela agora é outro. Ela quer Deus, e o que ela quer fazer é agradar a Deus, e ela quer ser santa para Deus, é para Deus, aleluia.
Não é para ninguém ver, não é para ninguém bater nas costas e dizer: nossa, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas é por ele e para ele, aleluia. Isaías diz: ai de mim, a minha boca é impura, eu tenho pecado. Mas ele não disse isso porque ele viu o sacerdote, mas porque ele viu Deus, aleluia. O problema é que às vezes, irmãos, e eu não estou dizendo que o problema é aqui, eu estou generalizando entre a gente, é que às vezes a gente entende Deus como uma força. Ai, senti um negócio aqui agora, é uma força. Olha, é uma força. Parece que é uma força que faz a gente falar em línguas. Não. Deus não é uma força. Deus é uma pessoa santa, gloriosa e majestosa, que quando Ele se apresenta no lugar, que quando Ele entra no meio dos louvores da casa de Israel, Ele deve ser honrado e adorado com temor e tremor, aleluia. Você só vai conseguir entender isso, e aí eu vou chegar numa parte crítica aqui, quando você conseguir ter a sensação, a revelação da pessoa de Jesus Cristo. O segundo processo da santidade, preste bem atenção aqui. O segundo processo da santidade é a purificação. Isaías, ele tem Deus como padrão. Eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Rei. E quando ele olha para Deus, ele: não, vou morrer sim, está certo, eu sou um homem de lábios impuros. Só que olha só o que acontece no versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou na minha boca e diz: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Ei, aqui um dos serafins pega uma brasa para purificar Isaías, para que ele possa ficar na presença de Deus. E a brasa ali, ela sai do altar. O altar é o lugar onde se presta o culto de adoração a Deus. Então Isaías foi santificado no momento que estava acontecendo uma adoração ao Deus dos céus e da terra. Ou seja, os serafins estavam adorando, o fogo estava subindo, e logo no momento que estava acontecendo isso, um anjo tira uma brasa, toca nos lábios de Isaías, e os seus pecados são perdoados. Sabe o que eu entendo aqui? Olha, eu já prometi para Deus umas 500 vezes não cair num tipo de pecado, e 500 vezes eu caí. E eu descobri que eu mesmo não tenho condições de ficar em pé. Eu não tenho condição de me purificar. Eu não consigo ir para casa e dizer o seguinte: Senhor, Senhor, eu vou tirar essa iniquidade de dentro de mim, e aí eu vou voltar para te adorar. Quando eu entro, eu continuo com a mesma iniquidade. Só tem um que pode tirar as nossas iniquidades. Só tem um que pode perdoar os nossos pecados. E esse é aquele que dá ordem. E esse é Jesus Cristo que nos purifica. Isso me faz lembrar um texto da palavra de Deus, que é o momento em que Saul ele está morto de inveja de Davi, e ele manda perseguir Davi, e tem um momento que ele escuta que Davi está junto com os profetas, com os sacerdotes, no tabernáculo, e aí Saul vai até onde Davi está, e Davi não está mais lá, e aí está os profetas e os sacerdotes cantando a Deus, e quando Saul chega dentro do lugar lá onde estão os sacerdotes e os profetas, a Bíblia diz que o Espírito de Deus entra naquele lugar e enche aquele lugar da glória dele. E quando Deus enche aquele lugar da glória dele, os profetas e os sacerdotes são cheios de Deus, e Saul também. O Espírito de Deus enche Saul, que estava cheio de malignidade no coração, ele enche de uma tal forma que ele se alegra, e a conclusão no final vai dizer o seguinte: Saul dizendo: não, eu não vou mais matar Davi, eu vou para casa, o que eu estou fazendo é errado. Deus mudou o coração de Saul naquele momento, de um coração mau para um coração bom. Eu tive uma experiência há uns 2 anos atrás, muito parecida com isso.
Ia ter uma vigília lá no Espírito Santo. Ia ter uma vigília lá. E aí, numa parte da vigília, eu ia fazer um momento de oração, sabe? Aí eu falei assim, eu já sei, eu vou ministrar esse texto aqui. Porque aí sempre na vigília tem uns dispersos, né? Aí eu falei, vou chamar a atenção nesse texto aqui, vou ministrar, e a gente começa a orar e Deus faz o restante, que é Ele que faz as coisas, né? Pensei comigo. Aí tá bom. Aí estamos no momento da vigília lá, no momento tinha um irmão que estava cantando os corinhos. Aí daqui a pouco esse irmão dos corinhos, ele joga o microfone na minha mão e fala assim, agora você vai orar, irmão. Meu irmão, eu fiquei bravo, hein? Eu falei, rapaz, as coisas não são assim não. Não se faz as coisas, tem que ter uma organização. Mas eu fiquei tão irritado, rapaz, mas tão irritado que eu não consegui orar. Eu comecei assim, Senhor Deus abençoe. E os irmãos cantando corinho e orando. Falei, Deus abençoa, Deus abençoa. Aí eu voltei o microfone. Naquele momento era por volta de 2:30 da manhã. Acabou a vigília para mim. Eu fiquei com ódio daquele irmão. Eu queria pegar aquele irmão no final da vigília, falar com ele no final da vigília. Eu falei, irmão, que negócio é esse, rapaz? Que negócio é esse? Essas coisas tudo desorganizadas. Mas eu não queria sair assim. Eu não queria. Eu estava numa vigília. Eu queria passar a noite na presença de Deus. Eu queria sentir a presença de Deus. Eu queria que Deus me abençoasse. Eu queria que Deus se manifestasse. A gente tivesse um momento maravilhoso com Deus. Deu um intervalo. Lá no Espírito Santo. Aqui eu acho que não tem isso, né? Mas lá no Espírito Santo a gente tem um intervalo das 3 até as 4 para o café. Aí 4 horas a gente volta para a vigília. Aí deu 4 horas, a gente voltou para a vigília. E eu naquele nervoso. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor mudou o coração de Saul. O Senhor pode mudar meu coração aqui agora. Eu não quero, Senhor, sair desse lugar nervoso desse jeito, com isso no meu coração. Eu acredito até, Senhor, que Satanás usou para isso, para lançar uma seta. Muda, Senhor, isso aqui. Aí começou a vigília, aí começou aquele hino, que eu não sei cantar não, tá? Só para vocês saberem que eu não sei o nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Irmãos, quando começou a tocar esse hino, eu levantei minhas mãos aos céus e Deus me libertou daquele negócio dentro de mim. Deus me encheu de uma alegria. Eu sentia a presença de Deus. Rapaz, eu olhava por irmão, dava vontade até de dar um beijo nele, tão feliz que eu estava. Porque Deus pode mudar o nosso coração. Deus, Ele pode transformar o nosso coração. Ele pode mudar o estado que a gente está. Quando Deus se manifestar, a atmosfera interna e externa nossa, ela se transforma. Por isso que eu acredito que qualquer pessoa pode vir de qualquer jeito para dentro da igreja, mas quando Deus está presente aqui neste lugar, Ele transforma essa pessoa. Ninguém fica de pé, ninguém consegue ser o mesmo quando é tocado pelo Espírito Santo, quando é tocado por Deus. É Deus quem pode pegar você e te purificar. Talvez você olhe e diz, rapaz, como eu queria ser desse jeito, como eu queria ser um homem de oração, como eu queria poder acordar cedo, como eu queria ter condição de jejuar, como eu queria ter condição mais de ler a Bíblia, como eu queria ter prazer em tudo isso. É Deus quem pode te transformar assim. É Deus, por você mesmo você não consegue. É Deus, meus irmãos, é Deus, só Deus. Você está gelado aí, você está morto espiritualmente. Você conhece a palavra, já conhece tudo isso. Você já ouviu alguém dizer assim, isso acontece muito com desviado, quem está fora da igreja. Você já viu alguém dizer assim, vamos visitar o fulano, que ele está fora da igreja. Aí, esse fulano que está fora da igreja, conhece tudo de igreja. Tudo de igreja. Aí você fala assim, vamos visitar ele está afastado, já tem um tempo, não está congregando mais. Aí alguém sempre fala assim, mas ele já conhece a palavra.
Não vamos lá não, que ele já conhece. Já ouvi escutar isso, não já? Escutei, nossa, meu Deus do céu. Eu já escutei isso muito. Irmãos, conhecer a palavra é ter um conhecimento didático, assim, ó. Eu sei que Deus chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, teve 12 patriarcas, e foi até chegar em Jesus, ele morreu na cruz. Isso é um conhecimento da palavra técnico. A palavra de Deus, Hebreus vai dizer que ela é viva. Eu posso ter vivido 50 anos na igreja, mas no dia que eu estou fraco, quando Jesus aparece, quando os irmãos vêm e eles trazem a palavra de Deus que é viva, a minha vida é transformada, porque eu não sou transformado pelo conhecimento teórico da palavra, eu sou transformado pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer o seguinte: eu não cheguei a vós com palavra de sabedoria, eu cheguei foi com o poder de Deus, aleluia. Tem gente dentro da igreja que se acha muito porque conhece, sabe ler, faz um monte de coisa, se perguntar ele conhece, mas não tem contato com o Espírito Santo de Deus, é morto, é carnal, é frio. A igreja é sustentada pelo Espírito Santo de Deus, Ele é que transforma, que põe fogo dentro do meu coração. Terceiro, vai segurando aí. O resultado da presença de Deus faz com que eu enxergue Ele como meu padrão, faz com que eu reconheça a necessidade dEle me purificar. E terceiro, eu não quero fazer outra coisa se não for viver para Ele. Olha só o versículo 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: vamos entender essa cena, vamos tentar viajar nessa cena aqui. Olha, é assim, vamos imaginar que Isaías está vendo Deus, ok? Tenta imaginar aí.